Olá, pessoal, tudo bom? Dando aqui continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, comigo, Cláudia Barcelos. Lembrando sempre da importância de fazer a nossa leitura de harmonização e a prece no início desse estudo, para que a gente possa se desconectar da correria do dia a dia e ficarmos conectados com a espiritualidade amiga que sempre está conosco nesse momento do estudo. Agradecendo também sempre ao nosso Mestre Jesus e aos nossos benfeitores espirituais, nossos mentores espirituais que permitem que esse estudo seja feito e que estão nesse momento nos amparando, nos confortando, transmitindo amor, transmitindo muitas bênçãos para todos nós. Então, vamos dar continuidade. Já estudamos nos vídeos passados o item 1 e o item 2 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e agora vamos então dar início ao item 3. Então, vamos lá, vamos ler. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados, nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa a razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura, de modo nenhum, temível. Esse trecho também tirado da obra Fédon, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vamos ler rapidinho, então, o trecho de Kardec, para que depois a gente possa debater sobre esse assunto. Então, Kardec continua. Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Então, pessoal, nesse trechinho, e aqui ele deixa, o final, assim como ele no vídeo passado, no final ele deixou pra gente ler o capítulo 2, item 5, aqui ele vai deixar um trechinho do livro Céu e Inferno, que também é um dos livros do Pentateuco. Então vamos aqui ver, vamos debater sobre o que está sendo falado nesse pedacinho. No estudo passado, nós já tínhamos falado um pouco sobre essa questão da visão material. E agora, como que dando continuidade, Kardec vai destacar aqui um desses trechos dessa obra de Platão, falando justamente da importância do corpo. E eu fico imaginando que quando a gente lê uma coisa assim, por exemplo, que ele fala aqui, ademais, ele nos enche de desejos, ou seja, o corpo nos enche de desejos. E ele fala que é impossível que a gente se torne ajuizados, nem por um instante. Então, isso me faz lembrar aquela expressão, quando nós tentamos evitar uma tentação, não conseguimos, e aí então falamos, mas a carne é fraca. Justamente, a carne é fraca. O nosso corpo vai nos impor muitas vezes, segundo aqui a visão de Sócrates, essas tentações. Só que quando nós vamos estudando a doutrina espírita, tem até textos de Emmanuel que falam sobre isso, sobre a tentação, ele vai dizendo que, na verdade, isso é algo que nós trazemos já no nosso espírito. Porque uma coisa só é tentadora quando ela já está dentro de nós, quando já trazemos aquela predisposição. Então, por exemplo, tem uma pessoa que não pode ver um chocolate, ela não vai aguentar. Outras pessoas com a bebida, com cigarro, com roupa, com sapato, com qualquer coisa, porque não é culpa do sapato e não é culpa do chocolate. Na verdade, nós trazemos essa tentação dentro de nós. E a tentação, ela existe justamente como uma prova, para que nós possamos passar por essa prova
e ver se fomos aprovados ou não. Não é para isso que as provas existem? E aqui Sócrates vem então falando que esse corpo material nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras, né? Ou seja, de mil fantasias e de mil tolices. Não é para a gente entender que os nossos desejos, as nossas quimeras estão no nosso corpo, mas sim é a densidade do nosso corpo que faz com que a gente não consiga limitar essas tentações que já trazemos no nosso espírito. Por isso que Sócrates vai falar que esse corpo suscita os desejos, suscita as tentações, suscita as mil quimeras, porque é através desse bloqueio, digamos assim, com a nossa verdade superior que vamos cair nessas tentações das coisas materiais. Se conseguirmos estar conectados com a espiritualidade maior, com o que nós devemos fazer, naquele momento vamos ter aquela consciência e vamos falar: não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso me faz mal. É claro, pessoal, que a gente tem que guardar as devidas ressalvas. Nós não estamos falando assim, que chocolate faz mal, que tal coisa faz mal, comprar um sapato faz mal. Mas cada um aí vai colocar a mão na sua consciência e ver aquilo que está fazendo mal. Estamos falando do exagero. Eu adoro chocolate. Aí vai comer aquele monte de chocolate e depois fica passando mal. Mas eu adoro um sapato. Aí vai comprar aquele monte de sapato, aquele monte de roupa que não precisa e acaba se endividando. E depois vem a culpa, e depois vem o sofrimento e várias outras coisas que vão ser decorrentes disso. Então, é disso que nós estamos falando aqui, é desse equilíbrio. Então, vem a tentação. Se nós estivermos conectados com essa nossa parte superior, com a espiritualidade superior, vamos ter consciência de que não devemos fazer aquilo e vamos conseguir evitar e passar nessa prova. Mas se não, se deixarmos nos levar pelo nosso corpo, por essa densidade que vai bloquear até certo ponto essa nossa comunicação com a espiritualidade superior, aí nós vamos falir, digamos assim. Vamos comer aquele monte de chocolate e depois vamos nos arrepender. Vamos comprar aquele monte de coisa e depois vamos nos arrepender. E aí também para coisas, às vezes, que trazem prejuízos muito maiores, porque a gente está falando aqui de uma coisa simples que você passa mal, ou de uma coisa que você compra um pouco mais do que deveria, mas é claro que nós podemos levar isso para proporções muito maiores, né? Como a questão da bebida, como a questão de vários outros vícios aí que levam a verdadeiros prejuízos, não só para aquela pessoa, mas também como que está em volta. Então, esse estudo, ele traz muito essa reflexão da importância da nossa meditação, do nosso estudo e da nossa conexão para que possamos cada vez mais evoluir e elevar a nossa vibração, para que possamos estar em conexão com esses espíritos mais evoluídos e assim superarmos as nossas tentações e superarmos as nossas provas. É interessante também, pessoal, a gente trazer a reflexão de que ser espiritualizado, estar conectado com essa espiritualidade superior, não é um trabalho que deva ser feito, quando eu falo em meditação, né? Não é um trabalho que deva ser feito no alto da montanha, isolado de todo mundo. Claro que às vezes vai ser necessário um trabalho aqui, um trabalho acolá, dessa forma. Você ficar sozinho, você ficar recluso. Mas, de um modo geral, não é você passar a vida distante da sua família, distante dos seus amigos, distante de um trabalho, meditando no alto de uma montanha. Porque justamente o próprio Espiritismo nos traz que o nosso maior ensinamento é no nosso dia a dia, a partir das coisas simples. E isso eu vou deixar uma recomendação aqui para vocês fazerem uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo lá no Homem no Mundo, no capítulo 17, que fala justamente disso. E falando do simples, a gente também pode lembrar dos ensinamentos de Jesus e de como Chico Xavier trabalhava. São dois exemplos de aprendizado e de simplicidade. Jesus, ele ia para o alto da montanha, ele se isolava, com certeza, porque ele precisava ficar sozinho para de repente receber as intuições, para meditar. Mas na hora de ensinar, na hora de praticar atividade, ele não ficava sozinho enviando aquelas vibrações. Pelo contrário, ele saía no meio das pessoas, no meio dos simples. E Chico Xavier, a mesma coisa. Quem conhece um pouquinho da história de Chico Xavier vai ver que ele também fazia tudo com a maior simplicidade. Ele era muito simples nos seus atos, ele era muito simples nas suas atividades, no seu modo de ser,
e fazia esse trabalho maravilhoso que a gente conhece. Então, pessoal, quando ele fala do corpo, ele está ressaltando como é importante que nós façamos essa diferença cada vez mais do nosso corpo e da nossa alma, que é até o que a gente viu um pouco no estudo passado, que é quando a gente falou da visão de mundo, que ela vai mudar se nós tivermos uma visão espiritualista. E aqui ele dá continuidade a esse assunto, mas agora falando da importância dessa densidade desse corpo. E é por isso que ele fala aqui no final: está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte, porque, claro, aí quando nós não temos mais esse corpo denso restringindo as nossas ideias, a nossa consciência, ela se expande. É por isso que quando nós vemos nas leituras falando que quando nós desencarnarmos, o nosso maior juiz será a nossa consciência, é por conta disso. É porque muitas vezes aqui na Terra, a gente dá aquela fugidinha, a gente fala, deixa pra lá, isso eu deixo pra amanhã. Aí eu magoei fulano, mas fulano mesmo daqui a pouco já tá falando comigo de novo. Aí eu fiz isso, mas isso não tem importância, amanhã eu resolvo. E a gente vai fugindo, e a gente vai fugindo. Só que quando desencarnamos, não terão mais essas fugas. E a nossa consciência, ela vai se mostrar na nossa frente de uma forma como nós não quisemos enxergar enquanto estávamos encarnados, porque dávamos essas fugidas. Então ele fala dessa expansão da consciência após essa perda do nosso corpo material. E aí ele fala: trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Então, pessoal, o ensinamento que fica pra gente aqui nesse capítulo é justamente de que o nosso desafio nessa existência é ser esse homem no mundo, porque temos que desafiar as nossas tentações nesse corpo. Temos que desafiar as nossas tentações, os nossos obstáculos com as dificuldades, com as restrições de consciência que esse nosso corpo nos impõe. A vida é realmente esse desafio e é até por isso que são chamadas de provas, né? São as nossas provas para ver se vamos sair aprovados, se vamos passar de ano nessa encarnação. Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Nós vamos ficando por aqui mais uma vez, sempre recomendando aquela leitura antes e a leitura depois. Nesse caso aqui também tem essa leitura do Céu e Inferno para dar suporte a esse texto que nós acabamos de ler. E eu espero vocês então no nosso próximo vídeo. Até lá!